Eis a marca poética de um filósofo a serviço da sociologia e da dignidade cidadã. Salve Duran, um poeta que traz na alma e sente na pele os penares de um povo que ele tomou como irmão, com seu cuidar de um pai. Viva! O dom da poesia de José Duran nasce da simplicidade das significações das palavras tão conhecidas de nós, mas pobre de um único sentido. Aí, a alquimia sutil do poeta, que sabe muito bem como usá-la, na transcendental significação e o seu emprego no contexto, com um jogo semântico, metafórico, linguístico, de rica literariedade, que faz do simples o esplendoroso e do singelo a sua marca poética, até mesmo em situações não favoráveis para se falar de poesia. Amigos e amigas, estamos iniciando mais um programa Boa Prosa, transmitido todos os sábados através da TV Master, a sua TV inteligente. E hoje eu recebo José Duran e Duran. Ele nasceu em Dos Hermanas, Sevilha, Espanha, em 1947. Radicado em Palmares desde 1977. Mestre em filosofia e teologia. Diácono permanente da Igreja Católica. Professor, inclusive meu eterno professor. Escritor de grande qualidade. Poeta com maestria. Empresário e artista plástico. Produtor cultural também junto à Fundarp e, por fim, membro da Academia Palmarense de Letras, APLE. O meu convidado é o professor Duran. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Lulica. Que satisfação e que alegria tão grande poder estar aqui compartilhando com todos aqueles que nos assistem na TV Master um pouco desta prosa que esperamos seja boa e muito boa nesta tarde. Com certeza. Então, é uma grande satisfação e aqui à sua disposição. Que bom, professor, que bom. Professor, vamos logo iniciando pelas suas obras, vamos chamar de poéticas, podemos chamar de poemas, livros de poesia, poemas. Ou poemas, não é? A gente tem como primogênito o Cantos aos Teus Encantos. É o primeiro, né? Esse foi o primeiro livro de poemas, todos referentes a Palmares. São cantos que eu faço aos encantos de Palmares. Liberdade no Quilombo. É a segunda obra. A segunda obra poética, Liberdade no Quilombo, também dedicado praticamente todo a Palmares, inclusive contemplando os bairros de Palmares. E, por fim, o Brasil hiperbólico, não é verdade? Perfeitamente. O Brasil hiperbólico, e o título está querendo expressar essa figura literária, estilística da retórica, que é a hipérbole. A hipérbole é o exagero. Isso. Como quando você diz, estou morrendo de fome. Isso. Faz um século que eu não te vejo. Isso são figuras hiperbólicas. É um exagero para expressar algo que a gente quer colocar em destaque. Então, este livro, Brasil Hiperbólico, cada poema deste livro nasce desse sofrimento por ver o Brasil imerso em tantas contradições, em tantos desmantelos,
é uma revolta de inconformismo diante das mais absurdas situações, produzidas na maioria das vezes por aqueles que não amam o Brasil, por aqueles que de coração endurecido, insensíveis, se deixam conduzir pelo egoísmo, seduzir pelo poder, contaminar pelo ter e preferem transformar esta terra abençoada em um inferno. Então, tomar consciência da realidade do nosso país é um passo essencial para não ficarmos indiferentes nem passivos. No fundo, todos os que sonhamos que um Brasil diferente é possível, acreditamos na capacidade do homem de encontrar sempre soluções para impulsionar o êxito da vida na sua total abrangência. Então, esta obra quer ser uma contribuição para que esse Brasil hiperbólico, onde tudo que se planta dá, e dá com exagero e superabundância, torne-se o Brasil hiperbólico da honestidade, da solidariedade, do bem-estar para todos. Hoje, mais do que nunca, devemos semear e reflorestar o Brasil com sementes que produzam os melhores e mais abundantes frutos da verdade, da fraternidade, da justiça e do amor. Então é isto. Esse é o objetivo e esse é praticamente o conteúdo deste livro. Professor Duran, eu tive o privilégio de fazer a leitura deste livro com bastante cuidado, né? Verifiquei, inclusive, que ele fora dividido em 5 capítulos, né? Ele fala do Brasil da esperança, ele fala do Brasil que mata, do Brasil dos contrastes, ele fala do Brasil dos trastes, gostei, Brasil, ordem e retrocesso. Havia possibilidade assim com uma pincelada bem ligeirinha, a gente trazer, por exemplo, que o senhor recitasse, declamasse, não é? Algum poema deste belo livro, desta bela obra. Escolha aí para a gente, que a gente vai ser privilegiado com o professor José Duran no programa Boa Prosa. Pois não, Lulica. Veja, o livro tem esses capítulos, mas ele é como emoldurado, tem uma moldura, que é a primeira parte, que é o Brasil, que não é propriamente um capítulo, é uma história muito simples, breve, que é o Brasil da honestidade. É a história de um exemplo de honestidade dos muitos que existem pelo Brasil afora. O Brasil não é só corrupção. O Brasil tem também muitos e muita gente honesta. E graças a isso é que ainda podemos ter esperança. Então, começa o livro assim e termina com um exemplo também de solidariedade. O Brasil é conhecido no mundo inteiro como um povo solidário, um povo acolhedor, um povo que se ajuda entre eles muito. E nós tivemos esse exemplo muito grande durante a pandemia. Nós estamos tendo ainda, não é? Esse sentido de solidariedade. Então, dentro dessa moldura, então, tem esses capítulos que você diz e que, inicialmente, então, eu vou agora recitar um primeiro poema da primeira parte, intitulado Sonho. Sonhar o Brasil, não é? Temos que sonhar. Vai me dizendo aí para eu acompanhar aqui atentamente, que o meu livrinho está aqui também. Exatamente. Qual é a página dele aí? Então, na página Sonho. Página 38. 38. Página 38. Então aí. Diz assim: sonhei Deus menino favelado da cidade de Deus. Sonhei Deus nu, sem coberta verde no Paraisópolis. Sonhei Deus de Cocar e Anomami nas ruínas das missões. Sonhei Deus quilombola em eremitério. Sonhei Deus entubado sem gol no Maracanã. Sonhei Deus granulado de soja, celeiro do mundo, faminto. Sonhei Deus perseguido por bala fardada.
Sonhei Deus com boca de fumo, dentes de craque, olhos de êxtase. Sonhei Deus, tuiuiu, soprando secura do Pantanal. Sonhei, 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 um sonho despido de sonhos, de um Deus desvariado que sonhou ser Deus de uma terra adorada. Bravo, muito bonito. Este é o livro Brasil Hiperbólico, não é, do escritor, professor, não é, José Duran e Duran, que hoje participa do nosso programa A Boa Prosa. E a gente está aqui exatamente aproveitando, não é, tirando, não é, bebendo do conhecimento do professor Duran, que eu repito, tenho o privilégio de ser aluno, ex-aluno do professor Duran. A minha formação é diocesana e eu queria que, fora deste contexto, não é, que professor Duran falasse rapidamente da sua vinda, o que foi que lhe motivou, quem lhe trouxe, quem lhe convidou da Espanha, a nossa querida Palmares, que o senhor hoje tem cara, com todo o respeito, de Riúna, Pirangi, Riacho dos Cachorros, da Praça Mauriti, da Praça Ismael Gouveia. O senhor parece com todos nós e nós somos verdadeiramente uma comunidade de irmãos. Mas conta essa história, que é uma curiosidade, né? Pois não. Como chegou no Brasil? Ô Lulica, isso que você disse agora, isso me enche de orgulho e de satisfação. Que bom. Porque assimilar uma cultura, assimilar os valores de um povo, não é fácil para quem vem de outros lugares, longe, não é daqui, não é? Então, mas eu agradeço imensamente a Deus em primeiro lugar, porque eu estou aqui por desígnio divino, eu acredito nisso, e agradeço ao nosso querido Dom Acácio, já falecido em 2010, que foi o primeiro bispo de Palmares. Diocesano. E então foi ele que, sabendo que Socorro e eu estávamos disponíveis para ir como missionário, família missionária a qualquer lugar do mundo, através do movimento dos focolares. Sabendo disso, numa de suas viagens a Roma, ele de lá mesmo nos telefonou para Sevilha, na Espanha, onde estávamos morando, e nos fez o convite para vir para cá. Então, nós aceitamos na hora e lá estava ele no aeroporto nos esperando no mês de julho de 1977. Que maravilha! E foi assim que nós iniciamos aqui uma caminhada com ele a serviço da diocese. Não é? Nesta época, o professor Duran já tinha prole? Já tinha filhos ou ainda não? Sim, nós tínhamos já a primeira filha, Araceli, e que ela veio com 4 aninhos. Certo. E já vinha também o segundo filho encomendado, Certo. que nasceu No Brasil. no Brasil. Nasceu 3 meses depois da nossa chegada. Não é? Que coisa boa. Felipe. Tem brasileiro, Felipe. Conheço por demais o Felipe. E depois nasceu exímio profissional. Ângeles Dolores, 2 anos depois. Essa é brasileira da gema. Porém, todos os 3 têm direito à dupla nacionalidade. Sim, sim. Mas Compreendo. foi assim que nós chegamos aqui no Brasil, não é? Para servir a Diocese de Palmares, e durante todos estes anos nós continuamos servindo de uma forma ou de outra, não só a Palmares, mas também a igreja no Brasil e na América Latina. Tá vendo você? Quem não sabia, ficou sabendo. Eu fui aluno do professor Duran durante muitos e muitos anos. E eu tinha essa curiosidade. E hoje nós estamos levando para os nossos internautas, né, através do programa Boa Prosa, essa curiosidade. Professor Duran, mas vamos ver outra coisa aqui mais. No final deste livro, eu vi uma pérola. Eu estava exatamente fazendo a leitura e no final, eu até destaquei no meu livro aqui, bem grande, Palmares, Pernambuco. Quando
o senhor diz uma coisa bonita aqui, né? Eu vou fazer essa leitura, eu estou aqui nas páginas 105, né? Que o professor Duran diz assim: acredito que o mundo será melhor quando vivermos a solidariedade mundial, deixando de lado nacionalismos inúteis, interesses nacionais mesquinhos e políticas ineficazes. As relações humanas solidárias poderão fazer cair todas as fronteiras, barreiras e interesses que hoje transformam o mundo num imenso campo de concentração vigiado por alguns poucos ditadores da economia mundial. José Duran. Que beleza! O professor estava com raiva, foi na hora que estava escrevendo isso? Estava revoltado ou estava refletindo? Como foi isso aí? Que beleza! Isso aí é o resultado de toda uma experiência de vida que a gente vai acumulando, né, ao longo dos anos, e como resultado justamente do sofrimento próprio e do sofrimento alheio. Porque realmente cada um de nós, de uma forma ou de outra, a grande maioria da população, não é? Sofre na unha do sistema em que estamos inseridos. Perverso. Não é? Então, no final, eu coloquei justamente este destaque do Brasil da solidariedade, deste personagem, o professor Sisvaldo Santos. Eita, que eu estava muito curioso para ouvir isso. Pois é. Fica à vontade depois, eu vou falar do Sisval, né? Isso, o Sisvaldo Santos Nascimento, ele nasceu em Palmares. Que coisa boa. Ele é professor, filho de Cícero e Valdenora Gonçalves dos Santos, hoje com 32, 33 anos. E este rapaz mudou-se para Juazeiro do Norte na adolescência, quando o pai, também professor, foi transferido para a cidade de Serra Talhada, Pernambuco. Quando ainda morava aqui em Palmares, Sisval recorda que aos 8 anos de idade desejava muito fazer um curso de computação. Pedi muito para meu pai, mas o valor do curso era a feira, lembra? Comida, só dava para comida. Sem dinheiro, sua família o colocou para estudar datilografia. Após a separação dos pais, as dificuldades financeiras apareceram. Sua mãe ganhava 15 por faxina. O valor era muito pouco para o jovem se manter na escola e sustentar a casa. Por isso, Sisval resolveu trabalhar em um mercantil entregando as feiras de bicicleta. Ele mesmo disse, são coisas que fazem a gente ter empatia com o próximo. Bom, não vou ler todinho aqui. Mas faça um comentário. Desta história, mas eu vou fazer um comentário, logicamente, não é? O comentário principal é o seguinte, para mim, Sisval se torna um exemplo de solidariedade a ser seguido por todos nós, porque ele, que sofreu justamente na unha do capital, quando se desenvolveu graças ao seu heroísmo de ter que juntar latinhas de cerveja e de refrigerante para poder fazer frente ao custo dos estudos e comprar os livros, até para fazer uma xerox. Ele não tinha dinheiro. E foi com as latinhas que ele foi sobrevivendo e se formando, não é? Então, ele chega a se formar e a tal ponto que ele ganha uma bolsa de estudos para ir a Harvard, nos Estados Unidos, para desenvolver projetos de computação. Então, veja, este menino pobre, que com 8 anos sonhava com fazer um curso de computação e não tinha condições, ele chega a se formar na tecnologia computacional e vai até os Estados Unidos, onde desenvolve uns projetos que um deles
um deles, o último foi durante esta pandemia, ele consegue criar um pequeno computador do tamanho de uma caixa de fósforo, que pode ser aplicado a uma pantalha de um computador maior, ou de uma TV, etc, etc. E para facilitar o acesso... Há um telefone que tem tela. Isso, a uma tela. E tudo isso para facilitar o acesso de milhões de estudantes que não têm como comprar um computador. Então, você vê o senso de solidariedade, o exemplo de solidariedade desta pessoa, que não é conhecida em Palmares, nem na nossa região, e que quando eu comecei a ouvir as primeiras notícias sobre este professor, eu fiquei apaixonado e eu disse para mim, eu tenho que divulgar o nome e o exemplo de Sisval. Professor, e eu que fiquei boquiaberto, no seu livro o senhor conta com maestria, né? Que ele, inclusive, esse computador, que é de um tamanho de uma caixa de fósforo, ele procura o apoio dos governos aqui do Nordeste, que ele disse que quer servir ao Nordeste, em razão da pandemia, o sofrimento, pouca idade, e parece que até o momento não havia conseguido este apoio. Mas há também no livro a notícia de que empresários de Dubai, não é, desejam exatamente comprar este feito dele, né, e para desenvolver isso, salvo engano, na África do Sul, naqueles países mais humildes, porque, salvo engano, um custo de um computador desse criado pelo palmarense Sisval é, no segundo livro, R$22. Perfeitamente. R$22. Né? E uma outra coisa bonita que o senhor conta também no livro, só para a gente ir complementando, fechando este assunto, é que quando ele foi aos Estados Unidos, em razão de ter ganho uma bolsa para estudar, né, ele também foi em razão de um projeto que ele havia desenvolvido aqui, na Faculdade do Ceará, do Cariri, né, que é da Universidade Federal do Cariri. Ele tinha criado um projeto barateado, inclusive foi aplicado já, está sendo aplicado na África do Sul, não é? Moçambique, né? Que cria, logicamente, gera a energia sustentável, isso, a água potável e a internet. É isso mesmo. Perfeitamente. E a um custo de menos de R$1.000. Menos de R$1.000. É. Quer dizer, é um monstro sagrado, né? Perfeito. O nosso querido Sisval, né? É isso aí. E eu fiquei, assim, muito agradecido também como palmarense, porque eu até disse no nosso contato, né? Palmares é uma cidade muito feliz, nós sabemos, não é? Que temos um pai do teatro brasileiro, que é o Hermílio Borba Filho, muito conhecido mundialmente. Nós temos o poeta mais estudado do mundo, que nasceu nesta terra, que é o nosso querido Ascenso Ferreira. Nós temos exatamente nascido nesta cidade, ali no Engenho Capricho, o pai da aviação civil brasileira, Severiano da Fonseca Lins. Nós temos o Murilo Lagreca, não é? Nós temos Eliomar Balieiro, um dos maiores tributaristas da América Latina. E nós temos aí tantos e tantos outros. Mas quem conhecia o Sisval? Então, é muito interessante, não é? A gente descobrir uma pérola dessa, e isso é a minha alegria, e como palmarense, como um amante dos escritos, como estudante, queria lhe parabenizar e lhe agradecer por esta obra. Mas, professor Durão, eu eu quero, viu? Eu quero que o senhor aí declame, pelo menos, escolha aí mais 2 poemas desses belíssimos, para aquele povo que é o internauta, acompanhando José Duran, não é? Professor mestre em filosofia e também em teologia, participando do Boa Prova de hoje. Vamos lá! Eu queria também esclarecer que estes poemas contidos no livro foram produzidos entre os anos 2019 e 2020 e recolhem acontecimentos, fatos da vida real do Brasil. Então, o poema que vou agora recitar, o título é Musema. Então, veja, este poema
eu fiz a partir da catástrofe que aconteceu em abril de 2019, quando 2 prédios residenciais desabaram na comunidade de Muzema, no bairro do Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro, deixando 24 mortos, diversos feridos e desabrigados. E ressaltando que estas construções são controladas por milícias. Então vejam qual é o sentido do poema. Muzema, terreno das milícias assassinas, vertical favela de chacinas, construção de nichos sepulturas, invasão à natureza, desestrutura. Famílias inocentes são dizimadas, submetidas ao silêncio, ameaçadas, impotentes ante a força inclemente do crime organizado impunemente. Poder público corrompido, conivente, inoperante, manipulado e displicente. Basta, basta, basta! Rio de todos os anos, deslizamentos, inundações ameaçados. Rio de todos os meses, terror, mortes, atentados. Rio de todos os dias, tráfico, balas perdidas, soldados. Rio de todas as horas, assaltos, roubos, dilapidado. Rio de cada instante, fogo, destruição, sinestrado. Basta, basta, basta! Rio do belo e doce pão de açúcar, Rio do Copacabana e da Tijuca, Rio das favelas de gente honesta, Rio de ilustres mentes incontestes, Rio do carnaval arte, Rio da natureza exuberante, Rio do misericordioso Cristo Redentor, tende piedade de todos nós. Maravilha, maravilhoso. Isso realmente retrata a realidade do Rio de Janeiro, né? A gente vê que traz uma parte histórica e, acima de tudo, com belos poemas, né? É como disse exatamente o poeta Zé Ripe, o senhor faz de coisas feias, coisas belas, viu? Mas, explorando mais um pouquinho, vamos declamar mais um poema desse belo livro que os nossos internautas estão acompanhando, não é? No programa Boa Prova Prosa de hoje, com o professor José Duran e Duran. Sempre lembrando, mestre em filosofia e teologia. Poeta, escritor, professor. Veja, Lulica, nível nacional, o Brasil foi vitimado pelas barragens do Vale, não é? O da Vale, da empresa Vale, não é? Isso. Então, eu tenho aqui no livro 2 poemas, uma sobre as vítimas da barragem do Feijão, que foi antes, e a última, que foi essa que matou quase 300 pessoas, não é? A tragédia ocorrida no município de Brumadinho, Minas Gerais. Eu vou só ler a primeira. Pois não. Vamos ouvir aí mais uma declamação do professor Duran. Vítimas da barragem do Feijão. Desculpe. Podemos seguir, sem nenhum problema. Não é? Isso é bom que a gente está fazendo ao vivo, e não tem corte, não tem nada. Perfeitamente. Vítimas aí. Isso. Da barragem do Feijão. Só que... Está aqui, né? Mas parece... Ela começa por aqui, não é? Oh, me desculpa aqui. Mas sem problema, sem problema. Qualquer coisa a gente vai... É porque o outro está um pouco antes. Isso, vamos ver. Indignação contra a Vale. Isso. Vale que mata, desmata, arrasta, devasta, basta. Vale do lucro, do capital, da bolsa, da morte, nefasta. Vale de lágrimas, de dor, de desespero, de terror, satânica. Vale do dejeto, despedaçado, triturado,
sem jeito, necrófaga. Maravilha! Professor Duran, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria fazer 4 perguntas ao senhor. Ping-pong, né? Aquele que se pergunta rápido, se responde rápido, mas sem pressa. Porque o nosso internauta, né? Isso aí vem da nossa produção, que antes, quando a gente fala do nome do nosso entrevistado, começa pegando logo a ficha técnica do entrevistado. Aí também as pessoas perguntam para o professor o que nós vamos fazer agora. A primeira pergunta, assim, rápidas palavras, explique, professor, sobre o seu próximo livro, que não tem título, que eu soube ainda, mas ele tem como tônica viver na contramão. O que é isso? É possível? Perfeitamente. Aliás, não só é possível, mas viver na contramão é uma exigência depois da pandemia, sobretudo, mas digamos, depois desse fracasso do sistema que o homem organizou para viver. O sistema que o homem, não só o sistema econômico, mas aqui é abrangente, o sistema social, político, econômico, etc. Saúde, tudo, falida. Esse sistema não se sustenta mais, porque é um sistema que deixa de lado milhões e milhões de seres humanos e que estão morrendo inutilmente. Então, é necessário mudar de estilo de vida. É necessário a gente enxergar novos caminhos para poder trilhar esse caminho que vai na contramão de tudo que até agora a gente vivia. Não podemos voltar a um normal anterior, que nunca foi normal, mas tem que ser algo totalmente novo. Oh, coisa boa. Segunda pergunta. Na condição de teólogo, fale sobre a situação do cristianismo no mundo. Sei que precisava um dia todo, mas o senhor fala de forma sintética. O cristianismo no mundo. Quando falamos de cristianismo, não falamos só de igreja católica, mas de todos aqueles e todas aquelas igrejas que seguem a Cristo, que têm Cristo como modelo, não é? E que se intitulam de cristãos, sejam de qualquer igreja ou assim, ou de qualquer rito, etc. Não é? Então, como um todo, o cristianismo está, digamos assim, avançando, não digamos assim no seu número, que também existe esse avanço numérico, mas o cristianismo, eu diria, no mundo está se purificando nesta conjuntura mundial. Está se purificando de tudo aquilo que ao longo da caminhada de 2000 anos foi aderindo e que não condiz com os valores do Evangelho. Então, na minha visão, está havendo essa espécie de purificação, esse reencontro com os autênticos valores para dar um autêntico testemunho do Cristo. Professor, o movimento ateísta tem aumentado ou diminuído? Lulica, essa questão é difícil, mas olhando assim, por exemplo, no Brasil, o que a gente diria? Isso. O que a gente diria? Primeiro temos que ter muito claro que não existe um ateísmo único. São vários tipos de ateísmo. Bueno. Então, tem o ateísmo que, digamos assim, é uma revolta contra um Deus que não satisfaz. E muitas vezes esse ateísmo crítico, esse ateísmo de revolta contra o próprio Deus é um ateísmo que é muito positivo, no sentido de que ajuda a purificar a imagem de Deus que as próprias igrejas podem estar distorcendo nas suas teologias, nos seus pensamentos, etc. Nesse sentido, eu vejo o ateísmo como algo positivo. Porém, existe também o ateísmo que vai nos enfrentar, não é? Que, digamos, que vai entrar em um radicalismo, não é, de confronto. Esse ateísmo não é muito positivo
e não tem muito avançado, não é? Na realidade, eu vejo assim, o ateísmo em si não é que está avançando. O que está avançando é uma volta a um encontro com Deus muito mais autêntico. Que beleza. Por fim, professor, eu queria que o senhor, em poucas palavras, é evidente, em razão do tempo, falasse o que vem a ser a nova ordem mundial. Ô, Lulica, esse é um tema que eu estou também me aprofundando ultimamente, não é? Mas nova ordem mundial, ao longo da história, já aconteceu, não é? Se a gente for pensar, por exemplo, quando os europeus vieram para cá, esse encontro com este continente desconhecido para eles, não é? Isso aí criou uma nova ordem mundial, não é? Por exemplo, não é? Isso. Uma nova ordem econômica, política, etc, etc. E como esse exemplo existem ao longo da história, tal. Então, nós estamos numa conjuntura em que está se cogitando, se pensando essa nova ordem, não é? Decorrente justamente dos avanços tecnológicos, científicos, não é? Tudo mais, e que poderá ser uma nova ordem a favor da humanidade, ou poderá ser uma nova ordem ditatorial de alguns grupos no poder, não é? Mas já há muita gente que de antemão condena qualquer nova ordem dizendo que tudo vai ser ruim. Eu não caminho por essa perspectiva. Para mim, a nova ordem mundial vai ser algo que vai acontecer independentemente se um grupo ou outro se opunha, não é, ou não, porque, digamos assim, o processo que normalmente se tem da evolução, não é? E então a nova ordem vai sempre acontecer. O que é importante é justamente isso, é tomar consciência de quais são os mecanismos que estão sendo produzidos para tornar essa nova ordem mundial algo que não seja prejudicial como é até agora o sistema que temos, não é? Então, é lógico que nós vamos ter cada vez mais que ter umas Nações Unidas de verdade, não umas nações desunidas, mas umas Nações Unidas, e os organismos internacionais cada vez mais consistentes, não é? Mais respeitados, não é? E que seja, digamos, uma democracia, a não ser que a gente encontre outro sistema, não é? Mas que seja uma democracia que beneficie a todos os seres do planeta e os realize em plenitude. Que beleza! Infelizmente, poderíamos continuar aqui por horas e horas, porque quanto mais explora o mestre aqui, mais ele dá suco de qualidade, né? Mas, professor Duran, deixamos esse momento final para suas considerações. Pois não, Lulica. Eu agradeço muito este momento e agradeço aos ouvintes, aos videntes, aos internautas, não é? E desejo que realmente este momento possa servir para sermos construtores de um Brasil melhor e de um mundo melhor. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Boa Prosa. Renovo o convite para estarem conosco, se Deus quiser, no próximo sábado a partir das 15 horas. Lembrando sempre, o tamanho da sua vista depende do tamanho da montanha que você sobe. Não tenha medo de altura. Até o próximo.